Câncer em cachorro? Saiba tudo sobre essa doença. As festas de fim de ano estão chegando e, com isso, o aumento da intoxicação alimentar nos pets. Veja como proteger o seu. O seu cachorro sofre com os barulhos causados pelos fogos de artifício? Aprenda como protegê-lo nessa situação. Gostou, né? Então continue ligadinho aí. Está no ar o Mundo Animal. Olá, boa tarde! Vamos começar o programa falando de um assunto que é bastante temido entre nós humanos, mas também que é bastante frequente nos cães. A doutora Vanessa vai explicar tudo sobre o câncer. Acompanhe! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Paffer e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre vocês a respeito de uma doença que gera muito desespero mesmo em todas as pessoas, nos animais, que é o câncer, o tão temido câncer, tá? De uma forma bem simples, eu vou explicar para vocês o que é o câncer. Todos os dias no nosso organismo, novas células elas nascem para renovar aquelas que vão morrendo, né? Isso é normal, é um ciclo de renovação celular. Todos os dias acontece a renovação celular. Só que muitas dessas células que nasceram, elas nascem defeituosas. E aí vem o nosso sistema imune e mata todas elas e deixam só as células bacanas, as células que formadinhas em ordem para poder renovar. O que acontece? Um belo dia, não se sabe por quê, uma dessas células que nasceram defeituosas não é morta. E ela vai lá se implantar em algum tecido, em algum lugar do organismo do animal, e aí nasce o câncer. Tá? Infelizmente, é uma doença grave, mas que com a evolução da medicina, muitos tipos hoje em dia a gente consegue ter cura, né? Então a chance de cura é muito grande, desde que diagnosticado precocemente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Explicar para vocês, desmistificar essa doença tão temida por todo mundo e explicar fase por fase do que pode acontecer com os nossos animais. Vamos lá. Primeira coisa, existem dois tipos, né? O câncer dentro da linguagem médica é conhecida como neoplasia. Então existe a neoplasia benigna e maligna. Ah, doutora, olha, saiu um nódulozinho no meu animal. Eu preciso saber o que é, porque tá quietinho lá, não tá crescendo, posso esperar? Não, precisa saber o que é. Por quê? Nódulos benignos, então tipo de câncer benigno, se a gente não tratar, ele pode virar maligno e aí sim é o problema. Então vamos lá, fez a biópsia, benigno, vamos retirar, tá? Acompanha, retira, isso é importante. Por quê? Porque pode crescer, pode começar a lesionar alguma região importante do corpo do animal, tá? E pode fazer o quê? Virar maligno. Então vamos lá. Câncer maligno, tá? Que é essa doença temida, que todo mundo se desespera, que infelizmente muitas vezes é de crescimento rápido. Vamos desmistificar um pouquinho isso, tá? Primeira coisa, dentro dos tipos de câncer maligno, porque câncer não é um tipo só, existem vários tipos. De acordo com a região do corpo, de acordo com o tipo de tecido, a gente identifica qual é o tipo de neoplasia, qual é o tipo de câncer, por meio da biópsia. Vamos lá. Existem tipos de baixa malignidade. O que isso quer dizer? Que crescem de forma lenta. Tá? E existem outros tipos de alta malignidade. E o que isso quer dizer? Que crescem de forma rápida. E qual que é o grande problema desses tipos de câncer de alta malignidade? Eles se espalham para o resto do corpo de maneira muito rápida, que é o que a gente chama, né, de metástase. Então, vamos supor, o animal tem um câncer hepático, que é um câncer no fígado, ou um tipo de câncer ósseo. Dependendo do tipo do câncer, ele consegue se deslocar daquela área afetada para um outro órgão de uma forma muito rápida. Isso é a metástase, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que entender? Qualquer alteração no corpo do animal, corre, leva, porque você está vendo, é visível, um nódulo, uma massa, leva para o médico veterinário, avalia, faz biópsia, ponto. Outra coisa que a gente precisa entender, que isso é muito importante, tá? Infelizmente, essa é uma doença que na maioria das vezes é silenciosa. Pois é, não tem nenhum tipo de sintomatologia clínica. O animal tá bem, tá pulando, tá comendo, tá brincando e quando você descobre, já está no estágio muito avançado. Aí que a chance de cura cai demais. Por isso é que o check-up é extremamente importante para os pacientes. Não adianta, a gente só descobre se a gente fizer exame,
A gente só descobre se a gente levar até o médico veterinário, passar por uma consulta e fazer os exames específicos, principalmente os exames de imagem, tá? Raio-X, ultrassom, tomografia. A tomografia já não é tão acessível dentro da medicina veterinária quanto da humana, mas em casos específicos a gente consegue fazer. Agora, o raio-x e o ultrassom são exames rotineiros, exames que estão aí facilmente, com fácil acesso à população, e são exames baratos. Então a gente precisa fazer pelo menos uma vez por ano. Esses animais precisam passar por exames, por imagem e exames laboratoriais. Essa é a parte preventiva. Por quê? Porque muitas vezes eu descubro um nódulozinho pequenininho, que às vezes tem 5 milímetros e que é um nódulo maligno. E aí a gente retirando, fazendo o tratamento, o animal fica ótimo. Muitas vezes nem quimioterapia precisa fazer, tá? Então isso é muito importante. A gente tem que prestar bastante atenção no animal. Em qualquer alteração que aparecer, qualquer nódulozinho, manchinha, a gente tem que levar e não se esqueçam, tá? Precisa fazer os exames de rotina, precisa fazer o check-up para a gente conseguir diagnosticar essa doença tão temida na fase inicial, porque daí o tratamento é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e a chance de sucesso é bem maior. Os tipos de neoplasia, de câncer mais comum nos animais, nas fêmeas, indiscutivelmente, o câncer de mama, tá? Infelizmente, a incidência é muito alta. Nos animais em geral, câncer de pele, por incrível que pareça. Então, você que tem em casa um animal de pelagem clarinha, branquinha, principalmente boxer, pitbull, tem que passar protetor solar nesses animais. Doutora, protetor solar nos animais? Sim! Tá? O câncer de pele, a incidência é muito alta, principalmente nessas raças. Então, aquele animal clarinho, branquinho, que adora ficar no sol, não pode. Tá? Ele pode desenvolver sim um melanoma, que é um tipo de câncer agressivo, maligno, e a gente previne como? Justamente passando protetor solar, principalmente nas áreas mais expostas, focinho, cabeça, orelha, dorso, barriga, tá? Esses animais, eles gostam muito de deitar de barriga para cima e ficarem no sol da tarde, né? Não pode, tá? Então, câncer de mama, tá? De pele, e infelizmente nós temos também um outro tipo de neoplasia muito comum, que é a neoplasia esplênica. O que é isso, doutora? Que nome estranho. Câncer de baço. Nossa, doutora, baço? Sim. Mas, na maioria das vezes, esse tipo de câncer é benigno. Como que a gente descobre? Fazendo ultrassom. Não tem jeito. Tá? É uma boa varredura de toda essa região abdominal, uma boa varredura dessa região do baço, dessa área esplênica, é que vai me dizer se tem algum nódulo ou não. Os animais mais velhos costumam desenvolver esse nódulo, tá? E por que a gente precisa tratar? Por que muitas vezes a gente precisa fazer um procedimento cirúrgico para retirada desse órgão? Porque geralmente esses nódulos, mesmo sendo benignos, são muito vascularizados, então tem muito líquido dentro dele e eles podem romper. No caso da ruptura desses nódulos, pode causar uma hemorragia e aí pode ser fatal. Tá? Então, a gente precisa sim fazer o controle. Então, a maior incidência que a gente tem é mama, pele, baço. Alguns animais de raça de médio a grande porte costumam ter muitos tipos de neoplasia óssea, então de câncer ósseo. Então, fiquem atentos. Se você tem um animal de raça maior em casa, de uma raça grande, tá? E você perceber que de um dia para o outro esse animal apareceu com a pata inchada, não apoia mais essa pata, tá? Ela fica quente, ela fica inchada, esse animal está quietinho, corra, leve. Por quê? Pode ser uma neoplasia óssea, tá? E se a gente diagnosticar no começo, tudo fica muito mais fácil, ok? Então vamos lá. A gente já conversou um pouquinho sobre o que é câncer. Nós estamos falando agora sobre os cânceres mais comum, de maior prevalência, né, dentro dos animais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Primeira coisa, descobriu que o animal tem um nódulo, tem lá uma massa, tem um aumento de volume, fez biópsia, viu que é câncer? Calma, vamos procurar um oncologista. Tá? Nossa, doutora, existe oncologista veterinário? Existe sim. Por que é muito importante, então, a gente saber o tipo de câncer e encaminhar para esse profissional? Porque é ele que vai determinar para a gente qual o tipo de tratamento. Tá? Existem vários tipos de medicações que podem ser usadas no tratamento quimioterápico do paciente. Doutora, todo paciente que tem câncer tem que fazer a quimioterapia? Não necessariamente. Por isso é que é muito importante a gente saber qual é o tipo de câncer. De acordo com o tipo, é que a gente vai escolher o tratamento. Muitas vezes, só a retirada cirúrgica desse câncer, dessa massa, já resolve o problema. A gente não precisa partir para um outro tipo de tratamento, como a quimioterapia. E muitas vezes a cirurgia não é recomendada, é só a quimioterapia que é recomendada. Então, a prevenção do câncer está muito ligado ao
tipo de vida que o animal leva, tá? Então tem que ser um animal saudável, que come direitinho, que bebe água, que tá com tudo em ordem, tá? Não pode ser obeso, tem que controlar o peso do seu animal, isso é muito importante. A obesidade leva a uma série de doenças, tá? Então tem que controlar peso, controlar alimentação. Vida saudável, assim como para nós, para os animais também a gente tem que ter. Tem que fazer exercício, tem que comer direitinho, tá? Isso é uma das formas de prevenção. Qual é a outra forma de prevenção? Check-up. Não tem jeito. Eu não tenho como descobrir um nódulo no baço que não está dando sintoma nenhum se eu não estiver fazendo um exame de imagem. Não tem como, tá? Infelizmente a gente não tem como saber. O câncer pode ser sim, na maioria das vezes, uma doença silenciosa, sem sintoma nenhum. O seu animal está bem pulando, brincando e às vezes tem alguma coisa lá dentro do abdômen dele, uma massa que está crescendo. Então é através dos exames de imagem que a gente vai conseguir avaliar e conseguir diagnosticar de uma forma precoce alguma alteração. Partimos para a biópsia para saber aí do que se trata, se é benigno, se é maligno, se é um outro tipo de doença, tá? Mas tem que tratar. Não se esqueçam disso, por favor, ok? Bom, vamos lá. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, né? Boas festas, que Deus ilumine o caminho de todos vocês, que Deus cuide das nossas crianças queridas, que é a forma carinhosa com que eu chamo os nossos animais, tá? Muita saúde, muito amor, muita paz para todos vocês. E lembrem-se, cuidem deles, deem muito amor, deem muito carinho para esses animais, porque eles dão o amor mais puro que existe no mundo pra gente, ok? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos vocês e não se esqueçam nunca, o check-up sempre é a melhor forma de prevenir. Vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. Qual o animal mais rápido do mundo? Opção A, guepardo. B, coiote. C, falcão peregrino. Ou D, zebra. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Se a sua resposta foi a C, parabéns! O falcão peregrino atinge sua velocidade máxima durante a caça. Para alcançar sua presa, fecha as asas e mergulha no ar. Com isso, ele consegue atingir 320 km por hora. É quase uma velocidade máxima de um carro de Fórmula 1, que chega a 370 km por hora. Um dos problemas que as clínicas veterinárias recebem são os animais com intoxicação alimentar. E nessa época do ano isso se torna mais comum. Veja agora quais alimentos devem ser evitados e como proteger o seu pet desse perigo. Compartilhar o alimento é um hábito ancestral e instintivo dos cães. É por isso que eles querem dividir este momento com os donos. Mesmo assim, fazer o animal passar vontade não prejudica a saúde dele e pode evitar os transtornos de uma intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar é uma patologia decorrente da ingesta de alguns produtos. Esses produtos podem ser de origem animal ou de origem vegetal. O de origem animal normalmente causa intoxicação por contaminação ou por vírus, bactérias e toxinas. Os produtos de origem vegetal, existem algumas substâncias que levam o animal a ter uma intoxicação alimentar devido
o animal não conseguir degradar essas substâncias. Com a chegada das festas de fim de ano, aumenta a incidência de animais intoxicados por alimentos. Nessas datas festivas, ocorre muito esse tipo de intoxicação, né? Que todo mundo está querendo agradar o seu bichinho de estimação, levando a ter uma intoxicação. As intoxicações mais comuns nos finais de ano são carne gordurosa, panetone, ocorre uma fermentação, existe uva passa, tem uva passa no produto e esse contém uma substância que o animal não consegue eliminar. Além do panetone, existem os doces, né? Os doces provocam, em excesso, provocam uma intoxicação alimentar. Fora a intoxicação alimentar, um quadro de obesidade e até mesmo uma diabetes. Mas não é só nessas datas festivas que precisamos ficar atentos. Afinal, a comida que ingerimos no dia a dia também é a grande vilã para os nossos pets. Os alimentos mais comuns que causam uma intoxicação alimentar são os produtos do dia a dia, que o proprietário, na verdade, ele está na sua refeição, o animalzinho fica implorando para que seja cedido uma parte daquela porção que ele está se alimentando. Então, normalmente, carnes, comida mesmo, arroz, frutas, legumes e verduras, sendo que esses produtos aí alguns têm algumas substâncias que levam a ter uma intoxicação hepática e do trato gastrointestinal. Fique atento aos sinais. Os sintomas dependem muito do que foi ingerido, mas a maioria dos quadros de intoxicação apresenta sinais agudos dentro de pouco tempo. Normalmente afeta o trato gastrointestinal, como vômito, diarreia e, consequentemente, uma desidratação. Quando ocorre vômito e diarreia, ocorre uma perda de eletrólitos. Então, a primeira dica ao proprietário é suspender a água e o alimento e procurar um veterinário da sua confiança. Os problemas decorrentes da intoxicação são inúmeros, muitos deles graves, podendo até mesmo levar o animal a óbito. Normalmente a desidratação, né? Úlcera gástrica e uma enterite, devido o cão não conseguir fazer a quebra desses produtos, ocorrendo uma reação química local. Nesses casos, são utilizados tratamentos específicos, lavagem gástricas, medicamentos injetáveis e indução ao vômito. Os tratamentos indicados para esse tipo de complicações normalmente é suspender a ingesta de água para evitar que tenha uma sobrecarga estomacal durante mais ou menos o período de 1 hora. Após isso, ir fornecendo soro caseiro com uma seringa de hora em hora. Não cessando os problemas, os sintomas clínicos, levar um profissional de sua confiança. É o mais indicado. A dica é ter cuidado redobrado com os alimentos que ficam expostos e orientar os convidados a não oferecer alimentos, restos de comida e ossos para os animais. Para prevenir esse tipo de problema de intoxicação alimentar nos cães, fazer o maior esforço para evitar esse tipo de alimento para os cães, os carnívoros, né? Sendo assim, você fornecendo o alimento super premium, evitando os petiscos, os agrados, você evitará esse tipo de problema principalmente agora nesse final de ano. A intoxicação alimentar é muito séria e perigosa. Fique atento ao seu animalzinho e boas festas!
Vamos dar uma pausa, mas é rapidinho. Qual animal é esse? No total, é consumido em todo o mundo 103 milhões de toneladas de carne desse animal. Ele é usado na Europa como farejadores de trufas, um fungo cujo valor pode ultrapassar $2.500. Ele é considerado um dos 5 animais mais inteligentes do planeta. Atualmente é um dos animais mais procurados nos pet shops em versões mini. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Já sabe qual é? É o porco. Estima-se que a população mundial de porcos seja de 1 bilhão, ou seja, 1 para cada 7 pessoas. Não é que os porcos gostam de sujeira, ele apenas usa lama para diminuir a temperatura corporal. O mito de que a carne de porco transmite cisticercose precisa ser revisto. Na verdade, essa doença pode ser transmitida por qualquer tipo de carne, além de verduras mal lavadas. Você se incomoda com os barulhos causados pelos fogos de artifício? Quem também pode não gostar nem um pouco é o seu cãozinho, que tem a audição bem mais apurada. Aprenda como amenizar esse incômodo causado pelos rojões. Tão inevitável quanto as festas de fim de ano é o uso de fogos de artifícios, que proporcionam belos espetáculos nos céus. Porém, ao contrário do efeito provocado para nós humanos, os cães sofrem muito com os fogos de artifícios. Eles têm o ouvido muito mais apurado. Eles ouvem 5 vezes, de 4 a 5 vezes mais o que o ouvido do ser humano ouve, né? Então, imagine um barulho que já é alto pra gente e eles que nem imaginam de onde vem, o que está acontecendo, e ouvindo numa intensidade maior, então acaba causando esse tipo de trauma, né? Isso geralmente vem seguido de outro e outro, então acaba reforçando mais esse medo todo do barulho, né? Algumas soluções podem amenizar o sofrimento do cão, como deixar o animal em um ambiente mais reservado e afastado, para que ele escute com menor intensidade possível o ruído provocado pelos fogos. Também é indicado colocar pequenos tufos de algodão nos ouvidos dos cães para protegê-los. Nessa situação, o que devemos fazer, na verdade, é dar um suporte para o animal e não recompensar esse tipo de comportamento, porque o rojão, correr o barulho do roxão. O cachorro geralmente vai andar de um lado para o outro, salivar, vai tremer. Eles vão entrar num estado onde acontece um reflexo fisiológico que o dono já não vai ter como controlar isso aí, né? Não adianta dar comida, porque entrando nessa descarga fisiológica de ocasiões como correr demais, ficar afobado, vai essa descarga de adrenalina toda, o cachorro perde apetite, perde tudo, então o dono não consegue ter um controle sobre isso. O que ele vai fazer de ideal no momento desse, fazer uma brincadeira legal, tentar tirar ele daquele foco do medo, e não pegar no colo, nossa, que medo, calma, a mãe está aqui com você. Você fazendo isso, você está reforçando o comportamento e vai estar querendo dizer o quê? É isso mesmo, tenha medo, eu estou te protegendo, porque realmente o negócio é perigoso. Então isso vai acabando aumentar esses sinais para animais de que é ruim quando acontece isso. O ideal é a gente contracondicionar esse comportamento, tirar o animal daquele foco antes, se conseguir detectar, vai ter um jogo tal, vai ser virada de ano, tentar controlar esse ambiente antes, com brincadeiras, com algum petisco, fazer comandos básicos, sair correndo pela sala brincando com ele, dando esse suporte. Ou veio inesperado, um trovão, alguma coisa, esses fogos aí. Aconteceu. Aí na hora você, em vez de vir pegar ele no colo, apertar e calma, que a mamãe está aqui, fazer uma brincadeira, interagir. Isso é dar um suporte, né? Não reforçar aquele medo. Então você pode ajudar dessa maneira. Porém, também é possível se precaver dos eventuais contratempos.
Existem técnicas que podem ser utilizadas para tranquilizar os cães e prepará-los para os períodos com uso mais frequente de explosivos. Para amenizar essas fobias e traumas, a gente pode usar um tipo de treinamento, né, que eu chamo de assim, um acompanhamento com veterinário médico comportamental, que vai fazer um treinamento específico para o medo que o seu cachorro tem. Uma pessoa que saiba realmente o que está sendo passado para você, o que ela está te orientando. Por exemplo, um treino clássico de cães que têm medo de barulho excessivo. Usar um método de dessensibilização do barulho. Esse método de dessensibilização é expor gradualmente esse barulho para o animal em momentos tranquilos, para ele ir aceitando e relacionar que esse barulho está sendo tranquilo, ele não está tendo reação nenhuma de medo, está tudo bem, meu dono está aqui brincando comigo, e aumentar esse som gradativamente, entendeu? Então até, por exemplo, no final do ano que tem muitos fogos, muitos rojões, começar a treinar isso 3 meses antes, 4, se conseguir quando filhote, melhor ainda, porque daí ele já vai saber desse barulho, já vai se familiarizar desde a fase sensível. Então, assim, para quem está adquirindo um cachorro, é bom se preocupar com isso já desde o início. É uma das prevenções para ele não criar esse medo, entendeu? Então, seria tudo se baseando num treinamento acompanhado por alguém que entenda sobre o comportamento animal e fazendo um protocolo de treinamento para você seguir. Essa seria a melhor prevenção para um animalzinho ficar seguro nesses momentos de rojões e tudo mais, né? Como proteção aos cachorros contra os fogos de artifícios, também é possível o uso de medicamentos. Nesses casos, porém, é indispensável a supervisão de um médico veterinário. Todos os cuidados para proteger os cães dos fogos de artifícios são indicados, pois podem acarretar em futuros traumas aos animais. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta com reprises de algumas matérias. Desejo a todos um Natal repleto de amor, paz, união e alegria. E não se esqueça daquele que foi seu companheiro o ano todo. Um grande beijo, tchau!